Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à patologia, essa playlist que nós estamos fazendo. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas, se inscreve aí no canal e deixa o seu joinha para ajudar a gente sempre a fazer mais vídeos para você. Então, vamos para o que interessa. Hoje vamos falar mais um conteúdo que seria as doenças ou patologias que afetam o pericárdio e também sobre a miocardia, beleza? Então vamos começar primeiro com as doenças ou patologias que afetam o pericárdio. Mas o que seria o pericárdio? Relembrando o que é essa estrutura, olha na imagem. Nessa imagem a gente consegue ver o coração e por fora do coração o que a gente observa? Uma camada, como se fosse um lençol que o envolve. Pois é, esse é o pericárdio. Então o que seria o pericárdio? Seria uma membrana que envolve esse coração e, claro, se ele envolve o coração, ele vai ter uma função principal de proteção desse órgão. Ele vai proteger principalmente o coração frente aos atritos, até porque o coração é aquele músculo que está ali toda hora, ó, bombeando sangue. Então ele sempre está em movimento e como ele está envolto por essa membrana, vai estar protegido de certa forma dos atritos. Então nessa imagem fica bem claro para a gente que o que seria esse pericárdio, essa membrana, esse lençol, essa folha, se assim a gente pode dizer de forma simples, que envolve o coração e tem função de proteção. Agora, esse pericárdio, ele pode sim sofrer alguns problemas, uma patologia como uma inflamação, e essa inflamação levaria a um acúmulo de líquido seroso nele, ou seja, ficaria um líquido entre o coração e essa membrana. E isso ocorre devido a uma inflamação. E quando ocorre uma inflamação desse pericárdio, nós chamamos isso de pericardite. Essa pericardite nada mais seria que a inflamação do pericárdio, que é essa membrana que envolve o coração. Em certos casos, pode ocorrer até a sobreposição de fibrina sobre esse pericárdio em casos inflamatórios, que é o que a gente vai ver agora. Então nós falamos que pericardite é quando ocorre a inflamação de quem? Do pericárdio. E quem é o pericárdio? Aquela membrana que envolve o nosso coração. Então pode ocorrer uma inflamação dentro dessa patologia, a pericardite fibrinosa. O que seria essa pericardite fibrinosa? Ela ocorre devido a um exudato fibrinoso. Nossa, piorou. Tá. Vamos esclarecer bem o que seria isso. Olha essa imagem. Nessa imagem a gente vê o pericárdio. Porém, esse pericárdio está anômalo. Você consegue ver rugosidades nele, como se fosse rugosidades mesmo, essas ruguinhas em cima ou sobrepondo ou grudado a esse pericárdio. Pois é, essas rugosidades seria fibrina. Essa fibrina que essas rugosidades preguiadas aí nesse pericárdio. E o exudato ele ocorre exatamente por esse acúmulo de líquido seroso nesse pericárdio. Por isso que a gente fala que é um exudato fibrinoso, porque existe essa fibrina recobrindo realmente essa porção mais externa, de forma grudenta, pegajosa a esse pericárdio que a gente vê na imagem, e também vai ocorrer esse acúmulo de líquido, esse exudato que a gente fala sobre esse pericárdio. Então, exudato fibrinoso, que é uma pericardite da forma fibrinosa. E, claro, como que a gente vai ver esse paciente na clínica? Como ele chega para você? Primeiro, ele vai chegar com dores, fortes dores. Claro, está ocorrendo um processo inflamatório ali, uma pericardite, inflamação do pericárdio. Então ele chega com dor, aquela mão no peito assim, geralmente, ó, prostrado. E essa posição prostrada, a gente chama isso na semiologia de posição de prostração da prece. Na semiologia, prostração da prece. Que exatamente ele chega assim para você, meio prostrado, parece que ele está orando assim. Por isso, prostração da prece,
porque ele sente fortes dores e realmente quando ele fica nessa posição assim, prostrado, o que vai acontecer é que esse líquido ele vai acabar descendo. Então ele acaba drenando, vai descer e o que acontece é que ao descer, essa fricção que ocorre quando o coração contrai, ela diminui, ou seja, esse atrito durante a contração cardíaca diminui e assim o paciente fica mais confortável, não vai doer tanto como se ele estivesse normal. Então ele fica prostrado ali exatamente porque drena esse líquido e de certa forma diminui a fricção durante a contração cardíaca ou também o atrito, como você preferir, e aí ele fica mais confortável na semiologia que a gente fala de prostração da pressa, ele fica meio prostrado assim. Então a gente vê esse paciente dessa forma na nossa clínica. Agora, quais seriam as causas e consequências? A consequência a gente já viu, esse paciente vai estar com essa inflamação do pericárdio ou a pericardites. Mas e as causas? As causas podem ser até mesmo uma situação de pré-infarto nesse paciente, ou até mesmo uma síndrome pós-infarto. Então estaria relacionado a esse processo. E claro, quando existe essa relação, pode ocorrer até uma reação autoimune, onde o paciente, os anticorpos, todo essa ação imune vai reagir naquela região devido à inflamação e vai acabar formando esse exudato que nós falamos. E claro, resumindo tudo que a gente falou aqui, alguns patologistas chamam aquela imagem que a gente viu de pão com manteiga. Tem esse aspecto de pão com margarina, pão com manteiga. Olha a imagem. Realmente, se você pegar aquele pão, você passar a manteiga e botar ali para esquentar um pouquinho, ele vai ficar parecido, né? Forçando um pouquinho a barra, fica meio parecido com essa imagem. Por isso que o patologista fala, tem relação com pão com manteiga. Fica mais fácil até de você memorizar. Pois é, e esse aspecto de rugosidade, como a gente falou, ele realmente é pegajoso, é grudento, que seria essa fibrina sobre esse pericárdio. Então, existe essa inflamação do pericárdio, a pericardites, existe o exudato devido a esse acúmulo de líquido seroso naquela região e a fibrina de forma rugosa sobre esse pericárdio e, claro, que vai ser grudento, vai ser pegajoso, devido, claro, a toda essa reação inflamatória envolvida. Então nós fizemos um pequeno resuminho referente a essa doença que envolve o pericárdio. Mas ainda temos que falar da miocardite. O que seria miocardite de forma bem sucinta? Essa miocardite nada mais seria que um processo que vai danificar o miocárdio. Mas que processo? Uma inflamação desse miocárdio. E essa inflamação ela é sugestiva, ela pode ser ocasionada por micro-organismos. Entre eles, ou o mais comum, ou o que mais acontece, é a miocardite chagásica. Chagásica? Opa, chagásica me lembra alguma enfermidade? Sim, a enfermidade de Chagas. Lembra daquele insetinho que sai picando as pessoas sorrateiramente e vai e transmite o Trypanosoma cruzi? Pois é, olha aí na imagem, esse é o famoso barbeiro. É o barbeiro que pica as pessoas e acaba transmitindo essa enfermidade. E a gente pode relembrar um pouquinho que ele pode ser uma forma de transmissão não só pela picada, mas também o uso de alimentos preparados de forma inadequada ou com falta de higiene, como o açaí, o caldo de cana, a famosa garapa, dependendo de onde você mora, também pode ser uma forma de transmissão, porque a pessoa acaba ali moendo aquela cana para formar a garapa, esse caldo da cana, e acaba moendo junto o animalzinho, esse bicho barbeiro. E claro, a pessoa que ingerir vai acabar adquirindo essa enfermidade de Chagas. E claro,
Quem que vai causar todo esse problema? O Trypanosoma cruzi, que seria esse transmissor, esse seria na verdade o causador realmente da enfermidade de Chagas. Então, isso vai ser a miocardite chagásica. E o que a gente vê na histologia? O que a gente vê ocorrendo nesse paciente? Olha na imagem. Nessa imagem a gente vê, nesses pontinhos meio roxinhos, um amplo infiltrado inflamatório. Agora pensa comigo, existe um protozoário que está invadindo o nosso corpo, um micro-organismo. Esse indivíduo, não, esse micro-organismo, ele realmente vai causar uma ativação do nosso sistema imunológico. Então, células de defesa vão para aquela região para tentar eliminar esse agente invasor. Então, ocorre um amplo infiltrado inflamatório. E, claro, um amplo infiltrado inflamatório pode ter linfócitos, neutrófilos, que vão para aquela região para destruí-lo. E, claro, vai ocorrer inflamação. Essa inflamação é sucinta para tentar eliminar esse agente, esse micro-organismo. E aí você tem que pensar se existe processo inflamatório, se existe infiltrado inflamatório, pode ocorrer também a necrose desse miocárdio, nesse caso de miocardite. E para a gente ter certeza, olha essa outra imagem. Nessa outra imagem a gente tem certeza que é uma miocardite chagásica, porque olha o ninho de amastigota aí. Essa mastigota seria um dos precursores para esse Trypanosoma cruzi, que é essa enfermidade ocasionada da nossa enfermidade de Chagas. Então, quando a gente vê esse ninho de amastigota, a gente fala aí é realmente uma miocardite chagásica. E claro, o que a gente vai ver no paciente? A gente vai conseguir ver esse coração hipertrofiado, exatamente porque ele não consegue realizar suas funções, o seu miocárdio está com um processo inflamatório. E claro, ele vai tentar ali sempre suprir as suas necessidades, ou seja, qual a necessidade do coração? Bombear o sangue, a função dele é bombear sangue, então ele hipertrofia para tentar suprir essa demanda, mas de certa forma, em alguns casos, quando chega a esse estágio, o paciente acaba indo ao óbito. Então ocorre essa hipertrofia do coração em casos como esse. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?